André, o primeiro chamado irmão de Pedro. Imagine por um momento que você está à beira do mar, trabalhando em algo que tem feito toda a sua vida. Pescador por profissão, você entende os altos e baixos dessa vida, os desafios diários, e está acostumado à rotina. Então, de repente, você ouve uma voz diferente de todas que já ouviu. Uma voz que, de alguma forma, desperta algo dentro de você que estava adormecido. Essa foi a experiência de André, o irmão de Pedro. Ele foi o primeiro a ser chamado por Jesus, sem hesitar, largou suas redes e seguiu o Mestre. Mas, o que será que passou pela mente de André naquele momento? Porque ele decidiu seguir aquele homem desconhecido. E o mais intrigante, o que podemos aprender com essa decisão? A história de André é uma jornada de fé, humildade e ação. E, mesmo que ele não tenha recebido tanto destaque quanto seu irmão Pedro, sua influência na igreja primitiva e no cristianismo é inegável. Ele pode não ter sido o rosto da igreja, mas foi o alicerce, o catalisador, aquele que trouxe Pedro para conhecer Jesus, aquele que apontava para o caminho da verdade. Vamos mergulhar na vida de André e descobrir os segredos que ele nos deixou, lições que continuam a moldar a fé de milhões ao redor do mundo. André nasceu na cidade de Betsaida, na margem norte do Mar da Galileia. Era um pescador, como seu irmão Pedro, e vivia uma vida simples, mas cheia de significados que o preparariam para algo maior. Antes de conhecer Jesus, André era discípulo de João Batista, o que nos dá uma ideia de seu coração aberto e sua busca pela verdade. Ele estava sempre à procura do Messias, aquele que traria redenção ao seu povo. Mas, como ele reconheceu Jesus como o Messias tão rapidamente? O que fez André acreditar que aquele homem simples, que andava entre os pescadores, era o Filho de Deus? Um dia, enquanto André e outro discípulo de João Batista estavam com ele, João apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus." João 1,36. Sem hesitar, André seguiu Jesus. E logo depois de passar um tempo com ele, a primeira coisa que André fez foi encontrar seu irmão Pedro e dizer: "Achamos o Messias." João 1,41. Pense nisso. Ele não guardou para si a boa nova, mas foi imediatamente compartilhar com aqueles que amava. Não é curioso como a primeira reação de André foi trazer outra pessoa para perto de Jesus? E o mais fascinante, foi André quem trouxe Pedro para Cristo, o mesmo Pedro que seria rocha da igreja. Quem poderia imaginar que, ao seguir seu impulso de fé, André estaria moldando o futuro do cristianismo? Mas essa é apenas a ponta do iceberg da vida de André. Ele foi um dos primeiros a ser chamado, um dos 12 escolhidos por Jesus para serem apóstolos, e ao longo de sua jornada, enfrentou muitos desafios e provações. Viajou com Jesus, testemunhou milagres, aprendeu lições valiosas e, o mais importante, foi um instrumento de transformação. Agora, pare por um momento e pense: quantas vezes você já se encontrou em uma situação em que sentiu um chamado para algo maior, mas hesitou? André não hesitou. Ele seguiu a voz, sem saber onde o levaria, mas com a certeza de que estava no caminho certo. Quantas vezes deixamos o medo ou a incerteza nos afastar do que poderia ser uma oportunidade de transformação? André enfrentou muitos desafios durante sua caminhada com Cristo. Não foi uma jornada fácil. Como pescador, ele estava acostumado ao trabalho duro, mas nada poderia prepará-lo para as provações que viriam. Ele testemunhou a perseguição de Jesus, viu a traição de Judas e o sofrimento do Mestre na cruz. No entanto, mesmo em meio à dor e à incerteza, André permaneceu firme. E aqui está uma lição poderosa: a fé de André não era baseada em circunstâncias, mas em sua confiança inabalável em Jesus. Uma das realizações mais marcantes de André foi sua humildade. Ao contrário de Pedro, que muitas vezes ocupava o centro das atenções, André operava nos bastidores. Ele não procurava glória para si mesmo, mas sempre apontava para Cristo. Por exemplo, quando Jesus precisou alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, foi André quem encontrou um menino com 5 pães e 2 peixes e trouxe a solução para Jesus, a João 6:8 e 9.
Ele não sabia como o milagre aconteceria, mas confiava que Jesus faria algo extraordinário. Quantas vezes você já se sentiu em uma situação de escassez, sem saber como resolver? E se, como André, confiássemos mais e trouxéssemos nossas preocupações a Cristo, crendo que Ele pode transformar o pouco em muito? Outro ponto de destaque na vida de André foi sua paixão por espalhar o Evangelho. Após a ascensão de Jesus, André seguiu com sua missão de pregar as boas novas, viajando por várias regiões, incluindo Grécia e Ásia Menor. De acordo com tradições, ele foi martirizado em Patras, onde foi crucificado numa cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André. Mesmo diante da morte, André permaneceu fiel ao seu chamado, um exemplo de dedicação e coragem. Ele morreu como viveu, apontando para Cristo. Lições Impacto. O que podemos aprender com André? Uma de suas maiores lições é a de que liderança nem sempre significa estar em destaque. Às vezes, ser líder é ser aquele que guia os outros silenciosamente para algo maior. André não foi o líder carismático que estava sempre no centro, mas ele foi o líder que trouxe outros para perto de Jesus. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Talvez a liderança não seja apenas sobre sermos ouvidos, mas sobre apontarmos os outros para o caminho certo, ajudando-os a encontrar sua própria fé. Outra lição importante que André nos ensina é sobre a disposição para ouvir o chamado de Deus. Quando Jesus chamou, André largou tudo e seguiu. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, deixamos que as distrações nos afastem do chamado divino? Será que estamos prontos para abandonar nossas redes, aquilo que nos prende ao cotidiano, e seguir a voz de Deus? André nos mostra que a verdadeira fé é ativa, é responder com prontidão ao chamado. E, por fim, André nos ensina sobre a importância de trazer outros para Cristo. Ele não guardou para si a experiência transformadora de conhecer o Messias, ele imediatamente foi compartilhar com seu irmão. O que podemos aprender com isso? Será que estamos prontos para compartilhar nossa fé com aqueles que amamos? Será que estamos sendo instrumentos de Deus para guiar outros ao caminho da salvação? André é um exemplo inspirador de fé e humildade. Sua vida nos ensina que a fé deve ser vivida e compartilhada. Uma maneira prática de aplicar essa lição é perguntar a nós mesmos: como posso ser um André em minha própria vida? Isso pode significar estar mais disposto a ouvir a voz de Deus e seguir seus planos, mesmo quando não sabemos onde isso nos levará. Ou talvez isso signifique ser um guia para os outros, apontando-os na direção da verdade, mesmo que não sejamos os protagonistas da história. A humildade de André é uma qualidade admirável. Em um mundo que valoriza o reconhecimento e a fama, André nos lembra que servir nos bastidores pode ser tão valioso quanto liderar na linha de frente. Podemos abraçar esse princípio em nossas vidas, dedicando-nos a ajudar os outros a encontrar Jesus sem esperar nada em troca. Por fim, André nos desafia a enfrentar nossos desafios com fé. Quando enfrentamos provações, podemos nos inspirar em sua perseverança e confiar que Deus está ao nosso lado, transformando nossas dificuldades em oportunidades de crescimento espiritual. A história de André nos inspira a viver uma fé ativa, humilde e cheia de propósito. Ele nos lembra que o chamado de Deus pode vir a qualquer momento e que nossa resposta é o que molda nossa jornada. André exemplificou o que significa se comprometer plenamente com Deus, mesmo diante de incertezas e desafios. Quando ele ouviu o chamado de Jesus, ele seguiu sem hesitação. E você, está pronto para seguir o chamado quando Deus falar com você? Que possamos aprender com André e viver uma vida de fé, liderança e serviço, sempre apontando para o caminho da verdade. Se a história de André te inspirou, imagine o quanto mais você pode aprender e crescer em sua própria jornada espiritual. Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua fé. Junte-se a nós enquanto descobrimos lições poderosas de vida, liderança e transformação, todas ancoradas na Palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de uma dose de inspiração hoje.
Vamos espalhar essa mensagem juntos.